Estamos aqui para falar um pouco a respeito da lógica da palavra de Deus. E uma coisa que tem trago muita confusão é se Jesus teve irmãos e irmãs ou não. O que a Bíblia diz a respeito disso? Então vamos aqui fazer um pouco a questão da interpretação da palavra, né? Eu vou aqui primeiro ler, né, no livro de Mateus, capítulo 13, né, versículo 46. Capítulo 12, desculpa, capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 46. Diz assim: enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhes disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então essa passagem aqui fala a respeito da família de Jesus. E faz aqui uma distinção entre irmãos e discípulos. Porque muitas das vezes aqueles que querem alegar que Jesus não teve irmãos, falam que os irmãos aos quais a Bíblia cita seriam os discípulos de Jesus. Mas aqui está bem claro a distinção, porque fala, Jesus estava em determinado lugar falando às multidões quando, né, chegou a sua mãe e seus irmãos, irmãos literais, né, filhos de Maria, a mãe de Jesus. E aí as pessoas vão informar Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com vocês. E Jesus aponta para os seus discípulos e dizem: olha, esses aqui são minha mãe e meus irmãos. Jesus estava dizendo, Jesus não estava rejeitando a sua mãe, Jesus não estava rejeitando os seus irmãos, Jesus não estava renegando a sua família. Jesus estava simplesmente dizendo que verdadeiramente aqueles que os seguem, aqueles que rejeitam o mundo para o seguir, esses realmente são a sua família. Então, se a sua mãe Maria e os seus irmãos rejeitaram o mundo, rejeitaram tudo para seguir a Cristo, eles são a família, não somente a família terrena, mas a família celestial. Outra passagem que fala, né, a respeito da família de Jesus é no próprio livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 54. Olha o que diz: e chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. Olha só como a palavra, a Bíblia aqui, no versículo 55 do capítulo 13 de Mateus diz: não é este o filho do carpinteiro? Jesus, filho do carpinteiro José. Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? Olha aqui nessa passagem já nomeia os irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. E ele não teve só irmãos, ele teve também irmãs. E não estão entre nós todas as suas irmãs, né? Então, será que essas irmãs e irmãos seria os discípulos de Jesus? Não, são os irmãos e irmãs literais, né, que vieram provenientes da união, né, entre Maria e José. Outra passagem que vai nos dar um maior esclarecimento está lá no livro de João, capítulo 2. Né? João, capítulo 2, diz o seguinte: quando Jesus, né, foi convidado a uma festa de casamento, onde faltou o vinho,
e ele fez o seu primeiro milagre, né? Ele transformou água em vinho. Nessa passagem também vem trazendo um pouco a respeito da família de Jesus. Observemos aqui a partir do versículo 9, né? Diz assim, versículo 9 do capítulo 2 do livro de João. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele quem? Jesus, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Então aqui nessa passagem está fazendo uma distinção clara entre os irmãos e os discípulos de Cristo. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Então, a Bíblia, né? Aqui nós só estamos aqui, né, mistificando 3 passagens onde a Bíblia fala a respeito da família de Jesus, onde a Bíblia fala que Jesus teve irmãos e irmãs, né? Onde a Bíblia fala que José e Maria tiveram um casamento normal, como outro casamento, né? E que eles cumpriram aquilo que Deus tinha exigido do homem, né? Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, né? Então todo casamento é da vontade de Deus que, né, dê frutos. Então essa é a mensagem que nós queremos deixar para você na lógica da palavra. Sucesso!